Queridos amigos, tudo bem? Muita paz, que a paz do nosso Cristo, que o nosso querido Mestre esteja em vossos corações e que nessas ondas da internet, neste mundo virtual, nós possamos estar nesse momento unidos, nesses laços amorosos da fraternidade, para falarmos dele, desse nosso companheiro, desse nosso mestre, amigo, querido, da sua bem-aventurança, esse discurso que muda a humanidade na medida em que ela seja capaz de entender as suas palavras, entender os seus ensinamentos, entender aquilo que é o que está por trás de tudo isso. E nesse instante eu gostaria de agradecer ao convite dos nossos amigos do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, os nossos companheiros desta casa de amor, que nos oportunizam falar nesse instante a respeito desta bem-aventurança, que é a bem-aventurança dos pobres de espírito, porque eles conseguem o reino dos céus. Bom, essa é uma passagem extremamente interessante, essas bem-aventuranças que estão no capítulo 5 de Mateus, e que ele vai elencar naquele momento em que Jesus, sentado ao monte Curum Ratã, ele vai dialogar com os seus discípulos e com aqueles que o seguiam a respeito dos fundamentos do seu evangelho. Nas bem-aventuranças, no discurso das bem-aventuranças, ali está exarado todo o projeto da proposta do Cristo. Ali está todo o fundamento daquilo que será o ensinamento que ele vai nos trazer a posteriori, nos desdobramentos das parábolas, das passagens, das histórias que vão ser contadas sobre ele. Em todos esses momentos nós vamos encontrar o discurso das bem-aventuranças ali, de maneira basilar, de maneira fundamental, estruturando aquele pensamento. Por isso, quem quer realmente fazer um estudo aprofundado do Evangelho precisa fazer um estudo aprofundado da bem-aventurança. Nós podemos pensar que as bem-aventuranças, o discurso, ele pode ser um discurso leve, suave, superficial, afeito apenas às palavras. E assim, entendendo dessa maneira, nós podemos ter conclusões ou chegar a conclusões que não são muito boas, conclusões que talvez sejam equivocadas. Não é que sejam ruins, mas são apequenadas, são pequenas diante daquilo que pode ser tirado, que pode ser obtido daquele grande manancial de conhecimento da psique humana, da natureza humana e, mais do que tudo, da finalidade precípua do espírito, que é o seu caráter evolutivo, aquilo que ele tem de mais importante, que é o germen que se desenvolve da potência ao ato, é aquilo que vai do alfa ao ômega, aquele que consegue transformar-se de sombra em luz. E para fazer isso é preciso estarmos atentos ao caminho, à verdade e à vida, à proposta de iluminação sugerida por Jesus. Então, nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, nós vamos aprofundar um pouco o entendimento dessa bem-aventurança para que nós possamos, a posteriori, compreender melhor algumas passagens do Evangelho que eu vou citar aqui também, como aquelas que estão estruturadas no pensamento da bem-aventurança dos pobres de espírito. A primeira análise que a gente faz é que pobreza de espírito para nós aqui é algo diferente um pouco. A gente normalmente diz que pobre de espírito é uma pessoa que é fraca, é uma pessoa que não tem caráter, que você não pode confiar, que o espírito é fraco. É aquela pessoa que os princípios materiais seriam mais preponderantes do que os princípios morais. E essas pessoas que são pobres de espírito, elas são apequenadas do ponto de vista humano. São normalmente aquelas pessoas desprezíveis, que a gente realmente diz assim, eles estão realmente no estágio muito inicial ainda, estão caminhando, estão claudicando ainda nos primeiros passos, estão se arrastando, chafurdando nos fundamentos e ainda não conseguiram levantar sequer os olhos para contemplar a grandeza do que existe à sua frente, do que é a sua trajetória, do que é o seu destino. Então, os pobres de espírito, bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Bom,
algumas pessoas podem até estranhar um pouco disso e dizer, poxa, mas são esses os que vão ganhar o reino dos céus? O que seria o reino dos céus? Para uns, o reino dos céus é um lugar legal que você vai depois que morre. Esse daí é o reino do céu versão 1.0. E para ir para esse lugar, você tem que merecer. E para merecer, você tem que fazer algumas coisas que são dignas do merecimento. Então, óbvio que aí começa um pensamento superficial para estruturar alguns fundamentos de teologias que estruturam, que fundamentam isso, que ensinam isso. Você faz determinada coisa e você vai. Simples assim. É uma questão de procedimentos. E a gente vai descobrir que Jesus desconstrói esse pensamento na medida em que ele diz que não é o que você faz. Isso não tem valor. Não dessa forma. Se você não fizer isso com o verdadeiro entendimento, se você não fizer isso com o coração, se você fizer apenas exteriormente, de forma exterior, se você for apenas um estereótipo de um modelo acabado daquilo que você ainda não é, ou melhor dizendo, você é apenas uma aparência daquilo que você gostaria de ser sem ser, então assim não vai. Né? Isso aí tem parábolas também para explicar isso aí de forma muito clara e a gente pode falar também sobre isso. Então a primeira coisa que a gente vai ver é que pobre de espírito não é uma pessoa pequena, ao contrário. É uma pessoa cujo espírito adquiriu uma capacidade de conhecimento tal que ele se sente desprovido de posses, desapegado totalmente e, portanto, pobre. E, portanto, sem nada. Então, o espírito que tem essa compreensão de que ele não carrega nada, de que ele não leva nada, de que ele não é dono de nada, que ele é totalmente despossuído de tudo, ele é um espírito pobre. E ele pobre, ele tem aí, nesse caso, vantagens muito grandes, porque estamos falando do discurso que nós vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Não é? Ou seja, aí está, Mamon não é o dinheiro propriamente dito, mas Mamon é a forma gananciosa com a qual nós lidamos com o dinheiro. A figura do Mamon, a figura arquetípica do Mamon é um homem vestido com uma roupa escura, um terno escuro, debruçado sobre um saco de dinheiro e babando em cima do saco de dinheiro. Ou seja, é aquela pessoa que tem a cobiça do dinheiro. Esse é Mamon. Então, imagina você pensar em coisas espirituais e ao mesmo tempo desejar coisas materiais. Não é que isso seja pecado, é que não dá, é incompatível, né? É incompatível. Você não pode aspirar a leveza do impermanente preso à dureza do permanente. Ou melhor, você não pode aspirar a leveza do permanente se prendendo à dureza do impermanente. Você não pode querer ter algo que é eterno se fixando em algo que passa, que acaba, que morre. É isso que não dá. Entendeu? Então, essas coisas a gente precisa realmente pensar que o fundamento do que está escrito no Evangelho não é nada de uma ordem moral que tem a ver com a negação da possibilidade de você, por exemplo, ser rico. Isso foi uma construção que foi feita numa interpretação superficial disso, e é claro, algumas tendências também que se estabeleceram para favorecer determinadas linhas de pensamento que queriam se apoderar de fortunas e dinheiro e tal, e usaram essa interpretação para tirar de quem tinha e formar grandes impérios sem nenhuma crítica e sem nenhum tipo de nomeação específica, porque isso é generalizado. Né? A gente está vendo aí agora uma situação que aconteceu recentemente. Eu não vou citar aqui os nomes, nem vou citar o fato, mas provavelmente vocês vão saber do que se trata. Uma determinada agremiação religiosa resolveu fazer uma campanha para a construção de um determinado templo que estava orçada em 100 dinheiros. 100 milhões de dinheiros, para ficar mais claro. Quando a campanha já estava em mais de 1 bilhão de dinheiros,
ou seja, 10 vezes mais, e os números são exatamente esses. Aquela construção que estava orçada em 100 mil dinheiros, ou 100 milhões de dinheiros, não estava sequer passada da metade. Ou seja, houve aí algum tipo de subversão dos valores para que, de certa maneira, as finalidades precípuas, as finalidades estabelecidas não fossem cumpridas. Por quê? Porque aí entrou o Mamon na história e certamente Mamon disse: por que tu vai botar esse negócio nesse tijolo aí se você pode comprar uma casa, se você pode comprar uma fazenda, se você pode ser uma pessoa muito rica? Então é o que a gente vai compreender aí da questão 815 do Livro dos Espíritos, quando é dito lá, de forma clara, que a prova da riqueza, ela tem uma dureza, uma dificuldade tamanha comparada à prova da pobreza. As duas são difíceis. Enquanto a prova da pobreza faz o sujeito maldizer a providência, a prova da riqueza faz o sujeito abusar das suas paixões. E isso, claro, leva muitas vezes o indivíduo a se perder no caminho. Por isso, muitas analogias, muitas referências no Evangelho a essas pessoas que se perdem no caminho. Não é a questão do dinheiro pelo dinheiro. Lá, César o que é de César. É a questão de você estabelecer ali uma dependência mortal, uma dependência nociva, que a alma, se submetendo a esta dependência, torna-se refém de algo que vai acabar. E aí vem o sofrimento. Aí vem a decepção. Aí vem a grande maioria dos nossos problemas, porque a grande maioria dos problemas dos seres que não evoluem espiritualmente é estarmos ainda presos ao impermanente, sofrendo pela perda daquilo que nós sabemos que vai passar, mas tentamos ignorar. Então, o corpo físico, por exemplo, nós sabemos que vai passar, mas ignoramos. E quando vem a decrepitude, ou quando vem a falência, ou quando vem a morte, a gente sente terrivelmente como pode acontecer isso. É uma tragédia, é uma natureza. E às vezes a gente sente isso porque a gente não compreende o processo da impermanência, tenta subverter a ordem do impermanente, agarrando-se a isso como se isso pudesse ser assim realizado. A comparação que a gente faz é como se o impermanente fosse o ar e nós tentássemos agarrar o ar com a nossa mão. Quanto mais nós apertamos a mão para segurar o ar, menos ar temos na mão. Quanto mais nós tentamos ir para a riqueza, no sentido de segurar, parece que ela mais se afasta no sentido de dizer: eu não te pertenço, você está iludido comigo. Então, essa comparação da riqueza e da pobreza, ela de fato é correta se nós olharmos não a aplicação eficaz do recurso da riqueza, mas se nós pensarmos nos prejuízos causados pela má intenção ou pela má utilização dos recursos recebidos, sejam eles quais forem. Porque nós podemos falar de riqueza como dinheiro, mas a riqueza também pode ser de saúde. Uma pessoa que tem uma saúde de ferro, uma pessoa que tem um corpo perfeito e que se entrega, por exemplo, a preguiça, se entrega à indolência, se entrega ali à completa ausência de qualquer tipo de propósito na vida. É um desperdício. Tudo aquilo que você tem que você não usa é desperdício. Né? Você está jogando fora, você não está aproveitando coisas que foram dadas de alguma forma para cumprir determinadas circunstâncias, determinadas missões. Então, quando o Evangelho traz isso, traz com essa ênfase. Não é o que você faz com o dinheiro, é o que você faz com sua vida a partir da perspectiva da presença ou da ausência do recurso em sua vida. É isso que é o problema. Isso é o que faz. E uma das histórias interessantes é a passagem que a gente vai ver lá do rico e do Lázaro. A passagem do rico e do Lázaro ela é muito instrutiva em relação a isso, porque ela começa aí.
na interpretação dessas parábolas, começa a se fazer uma ideia de que os que são pobres hoje vão gozar de um reino dos céus e aqueles que são ricos hoje poderão gozar do reino dos infernos. Por isso chega-se até ter culpa por ser rico. Muitas pessoas ficam com dificuldade com isso. Né? Sobretudo nós aqui da nossa cultura, que isso ficou muito forte, enraizado, dessa coisa do pecado, a gente incorporou isso de tal forma que hoje as pessoas ficam achando que é mal você de repente conseguir alguma coisa de material na vida. Mas essa passagem diz assim: o homem era muito rico e ele gozava de uma mesa farta. Mas era um glutão, ele comia tudo. E caía lá umas migalhas no chão, que eram varridas para fora de casa, e caíam na calçada onde tinha um mendigo, né, por nome Lázaro, que ficava deitado na porta da casa desse homem. E aí esse mendigo se alimentava dos restos, daquilo que caía da mesa do rico. Quando os dois morreram, porque isso é o que acontece na vida de ordinário, os dois se veem agora no chamado reino de Abraão, né, no reino dos céus, e está lá o pai Abraão junto com o Lázaro todo bonitão, com uma túnica bonita, ornada em ouro, com franjas de ouro, e né, bem saudável, e do outro lado de um abismo tem, sem perder a visão, está o rico, né? E ele está tão faminto e sedento que ele vira para o pai Abraão e diz: pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do dedo nesta lama e traga para que eu possa beber. E aí ele recebe uma reprimenda no sentido de dizer o seguinte: nem Lázaro pode ir até você, nem você poderá vir a Lázaro, porque entre vocês tem um abismo intransponível. Observe que coisa, né? Então a pessoa que tem uma vida boa pode dizer: meu Deus, é isso que vai acontecer comigo quando eu morrer, quando eu desencarnar, né? A gente não pode descartar que muitas pessoas têm essa preocupação. E aí, claro, essa passagem ela não quer dizer isso, porque você vai ver lá que você tem um rico que era mau rico e um pobre que era um bom pobre. Na verdade, ali, o que seria o bom pobre? Ele não era revoltado, ele não jogava pedra na casa dos outros, ele não ficava cobiçando aquilo que era do outro. Ele viveu uma vida de sofrimento, uma vida de infortúnios, mas quem sabe o nível de desapego que se construiu naquela alma. Então a gente começa a ver que tem uma forma diferente de se interpretar a mesma passagem, né? Isso não está justificando que uma pessoa que está sofrendo no mundo está sofrendo para acumular karmas positivos. Não, as provas são igualmente ruins. Não quer dizer essa ideia das desigualdades sociais. Isso é claramente explicado no Livro dos Espíritos, quando os Espíritos dizem que as desigualdades sociais elas são fruto do egoísmo, da ignorância humana. E que, claro, nós temos desigualdade de aptidões e, consequentemente, desigualdade de riquezas. Isso será sempre. Agora, as questões sociais, a falta de dignidade da vida de uma pessoa é um resultado de uma sociedade que é muito voltada para o seu próprio umbigo, uma sociedade egoísta e que não conseguiu ainda desenvolver uma forma de inclusão para que todos possam fazer parte de um processo existencial. Isso talvez passe por uma redefinição de paradigmas e tal, mas nenhum modelo, absolutamente nenhum modelo em vigência ou em ideia, exceto um que já foi colocado, mas que foi totalmente rejeitado, que foi justamente o de Jesus, que era o modelo da Casa do Caminho, exceto este, os que foram colocados a posteriori foram apenas fantasias, devaneios de ideias que estavam muito mais no campo da inveja, no campo do ego, no campo da tentativa de usurpação de poder, do que qualquer outra coisa. Já visto os resultados de todos esses movimentos. Quando a pessoa assume um comando, de repente faz um monte de bobagem e desfaz tudo aquilo que, ou não faz aquilo que diz. É muito igual a um discurso de Jesus que dizia para as pessoas: preste atenção aos escribas, porque ouça o que eles dizem,
mas não faça o que eles fazem, porque eles não fazem o que eles dizem. Então essa história do estelionato ideológico, isso já existe desde o tempo de Jesus, ele já nos prevenia em relação a isso. Então nós estamos falando de um modelo de elevação do nível espiritual da humanidade, aonde nós tenhamos, pela própria consciência das pessoas, a transformação social. É isso que ele quer dizer com relação ao egoísmo. É o que Kardec reforça em 1862, na Viagem Espírita, quando ele diz: antes de você criar as coisas para os homens, prepare os homens para as coisas. Então não adianta você impor determinadas coisas se os homens não estiverem preparados. Então a doutrina do cristianismo puro, redivivo, ela traz a possibilidade de um refazimento de um conjunto de valores que vão levar os indivíduos a repensar os seus modelos sociais a partir da perspectiva de quem é o outro. Então, eu sou uma pessoa que tenho recursos, quem é o outro? A gente costuma chamar o outro de miserável, de pobre, de mendigo, de favelado, disso, daquilo outro. Dar rótulos são muito bons. Esse é o rico, aquele é o pobre. Em verdade, somos todos iguais, em estágios diferentes de capacidades e habilidades, vivendo as nossas experiências probatórias de forma diferente. É apenas isso. Então, no dia que a humanidade se entender assim, vai se todo mundo se ajudar. Por quê? Porque eu estou aqui hoje, amanhã posso estar em outra situação. Mesmo que seja o ego quem direcione, já vai ser uma grande ajuda para que nós possamos reconsiderar o outro. Já será uma grande vitória da humanidade. Então, a partir do momento em que a gente compreender que o outro e eu somos a mesma coisa, estamos em processos diferentes, em estágios diferentes, já teremos socialmente um impacto muito seguro, muito forte nas nossas relações sociais. Então, sem negócio de posição, de ideia, porque só tem espertalhão tentando vender algo que ele não consegue ainda realizar. Porque a grande medida do desenvolvimento espiritual é o desapego. Quando não há desapego, a proposta é vazia, porque ela é apenas da boca para fora. O coração ainda não conseguiu se encher disso aí, né? Então a gente vai ver algumas outras passagens de Jesus falando sobre isso, e uma das passagens mais simbólicas e icônicas é a passagem do moço rico, que está lá em Mateus capítulo 19, 16 a 30, e está também em Lucas capítulo 18. Então nessa passagem nós vamos ver o moço que chega para Jesus e diz assim: Senhor, o que faço para ter a vida eterna? Na verdade ele chama de mestre. O que faço para ter a vida eterna? O que faço para ganhar a vida eterna? E ele era um doutor da lei, talvez, um homem, um menino, um jovem que iniciado, aculturado no processo da lei. Jesus, sabendo disso, talvez pelas suas vestes, talvez pelo fato dele ser bem aquinhoado de recursos, disse: compra as escrituras. Olha que inteligência emocional. Olha que forma de interessante de conduzir a pessoa através do seu próprio pensamento, sua linha de pensamento, até uma verdade que era a que deveria prevalecer. Jesus sabia qual era o caminho da vida eterna, que é o desapego, quando ele vai dizer depois: esse mundo, eu não sou mais desse mundo, já peguei desse mundo. Então ele já sabia disso, mas ele estava agora tentando construir de uma forma lenta, a partir do nível daquele jovem, um raciocínio para levá-lo a esta conclusão. E ele diz: cumpra as escrituras. Quais? Não matarás, não roubar, não cobice o que é do outro, e etc. Ele diz: mas isso eu já faço. Olhe, gente, isso é uma coisa muito interessante, porque Jesus está confrontando aquele homem, aquele jovem, com a sua própria cultura. Então Jesus está dizendo: como assim? Sua lei não te salva? Sua lei não te dá a vida eterna? Você gosta tanto dela? Você prega tanto ela? Ela é tão importante para vocês? Vocês fazem da letra aquilo que mata o espírito, e isso não é suficiente para lhe dar a vida eterna? Aí ele deve ter dado uma risadinha de canto de boca, com muita afetividade, que era o seu estilo, e disse assim: então, já que isso não resolve, eu vou lhe dar uma outra receita. Vai, se livre das coisas que você tem,
doe aos pobres, se desapegue, acumule um tesouro no céu e me siga. Olha, isso é de muito interesse para nós nesse instante, porque quando Jesus dá essa outra fórmula, ele vai direto na questão. Se você não conseguiu, seguindo suas escrituras, libertar-se, é porque você está preso a quê? A mamon. Você está preso a quê? A sua condição financeira. Você está preso à sua condição social. Você não quer abrir mão disso. Você quer ter isso e mais o reino do céu. Você quer ter tudo. Né? Você não quer abrir mão de nada. Agora, para fazer esse acesso, ele teria dito antes aos seus próprios primos: vocês estão dispostos a beber do cálice que eu hei de beber? Quando Salomé lhe propôs que um ficasse à sua direita e outro à sua esquerda, Salomé era sua tia, eles eram primos. Então ele fez essa colocação. Então, como é que ele não faria isso para o moço que pergunta? Aí o moço então disse: não vai dar para mim. Aí depois há uma história posterior que esse homem teria comprado cavalos, né, importado cavalos da Dalmácia, e que ele iria correr numa corrida de bigas, e ele teria dito a Jesus: olha, eu não vou poder fazer isso agora, porque eu vou correr uma corrida de bigas aí no final de semana, e eu voltarei depois. E Jesus sabia que ele não ia voltar. Alguns dias depois, nessa tal dessa corrida, ele perderia a vida. E essas lágrimas que Jesus verteu após o episódio do encontro faz com que ele diga, conforme Lucas, não é, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então tire essa frase do contexto e pegue só essa frase que você acabou com os ricos. Agora bote no contexto para você ver o que aconteceu antes. Ele deu uma chance da pessoa pensar que, na verdade, as coisas que ele carregava na vida dele estavam impedindo que ele fizesse a passagem para esse outro lugar que ele tanto gostaria de ir. Por isso a dificuldade dos bens materiais, no caso deste moço. Nós vamos ver também uma passagem interessante que vai estar em Mateus 12, versículos de 13 a 21. Essa passagem é de um homem que ele acumulava, tinha uma grande propriedade, e nessa grande propriedade ele um dia chegou à conclusão de assim: eu não tenho lugar para botar as minhas produções. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou destruir meus celeiros, vou construir outros maiores para poder encher de comida. E aí o que eu vou fazer? Já que eu vou ter esse dinheiro todo, eu vou descansar. Vou me aposentar, vou ficar relaxando e etc. Eu vou parar de trabalhar. Olha que coisa interessante está aí. A mensagem, tudo. Né? Quando você vê a passagem do joio e do trigo, que Jesus diz assim: o inimigo, o dono da vinha, o dono da propriedade, plantou o milho, plantou o trigo e foi dormir. Olha, o foi dormir é importantíssimo. Foi dormir e ficou com a cara para cima. Perdeu a noção do controle da sua própria vida e encharcou-se de joio naquilo que foi semeado do bom. A mensagem boa, sem vigilância, foi enxertada do joio ali no meio da plantação do bom trigo. Então, toda a parábola vão ter palavras que vão ajudar a gente a aprofundar o entendimento. Nesse caso especificamente, a gente vê, não é? Ele dizendo assim: não, vou parar de trabalhar, vou me aposentar. Como assim? Você acha que a humanidade ela tem esse propósito de acumular e descansar e é assim que funciona? Tolinho, né? Essa noite o Senhor levará a sua alma. Então você vê que ninguém tem controle sobre os dias depois. Apenas o que a gente tem que pensar é o que nós fazemos com aquilo que nós recebemos. E essa é uma passagem que vai estar na parábola dos talentos, a famosa parábola dos talentos, do capítulo 25, 14 e 30 de Mateus também. Nós vamos ter lá na parábola dos talentos, nós vamos ter aquele homem que distribuiu a 3 dos seus servos quantias diferentes de recursos. E aí, por isso que eu quero dizer a vocês que
não é dinheiro. O dinheiro é um símbolo material representante, nesse caso, de uma alegoria para a parábola. Porque a parábola é uma forma de texto que trabalha por comparação, é tipo uma fábula, com a diferença que o protagonismo é um homem, é um ser humano. A fábula normalmente usa animais, né? Aqui são seres humanos. Então, nesse caso especificamente, nesta parábola, o símbolo material é o dinheiro, mas a representação espiritual, a representação maior, simbólica, que está por trás disso, não é dinheiro. E eu vou dizer a vocês por quê. Porque o que apresentou 5, ganhou depois, mostrou 10. Mostrou 10. E aí o Senhor disse assim para ele: servo bom e fiel, fizeste muito com pouco que te dei, entra na honra da minha glória. Quando apareceu aquele que recebeu 3, que deu 6, observe que 6 é 60% de 10. Ele diz: servo bom e fiel, fizeste muito com pouco que eu lhe dei, entra na honra da minha glória. Ele só foi se chatear verdadeiramente com aquele que ganhou um talento e não fez absolutamente nada. Enterrou. Porque eu sei que você espalha onde não junta, eu sei que você armazena onde não colhe, eu sei que você é uma pessoa que é bastante previdente, eu sei que você é uma pessoa muito cautelosa, e eu fiquei com medo disso, e aí eu peguei e escondi o talento. Eu escondi. Quantos de nós escondemos os nossos talentos? Quantos de nós enterramos os nossos talentos por não apresentarmos os nossos talentos na execução no nosso dia a dia? Quantos não fazemos isso ordinariamente, não é verdade? A gente faz isso. Então, nessa passagem dos talentos, o servo mau e preguiçoso é aquele que não fez nada, recebeu e não ampliou. Então, observe que o dinheiro, ele é um talento importante, porque o dinheiro ele traz a intelectualidade, ele traz a ciência, ele aprimora o planeta, ele permite que as inovações tecnológicas possam surgir. Observe aí agora na pandemia, né? Nós estamos aqui agora usando um recurso tecnológico que é a internet, com alguns softwares, e para que isso ocorra, quanto de recursos foram investidos para que toda essa infraestrutura que está aqui por trás pudesse nos suportar, né? E inclusive até chegar um serviço na ponta quase que de graça, em alguns casos literalmente de graça, e para fazer isso realmente tem que ter muita inteligência, tecnologia e recursos. Observe na medicina, a medicina evoluiu, o quanto a medicina evoluiu, o quanto a medicina progrediu em relação ao passado, com o advento das pesquisas, da ciência, os equipamentos médicos que melhoraram absurdamente os diagnósticos, dando qualidade de vida aos seres humanos. Observe a produção de alimentos, como ela está impactada com a tecnologia, aumentando a produção, sobretudo no Brasil, como nós temos aí a tecnologia no agronegócio produzindo cada vez mais, e isso deixando o mundo preocupado com uma futura hegemonia do país pela vasta quantidade de terra cultivável, e com tecnologia isso aqui é um celeiro realmente importante do mundo. Observe em outros lugares também como as coisas acontecem, a forma de desenvolvimento do intelecto humano, a própria quantidade de informações que nós temos que manipular todos os dias. Tudo isso só existe porque pessoas resolveram investir recursos para a produção. Então, toda atividade móvel da sociedade, ela no fundo, ela termina tendo como fundamento, como mola propulsora, a atividade empreendedora, o recurso que é utilizado. Então ele não é ruim, até porque do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista da evolução, nós temos dois cenários ou duas bases evolutivas que nós temos que considerar. A primeira é a evolução moral. A evolução moral, ela consiste em basicamente tornar-se mais fluido aquilo que já é em nós, a totalidade do amor, da bondade, da fraternidade. Dita de outra maneira, de uma forma talvez mais simples, dentro de nós já existe a lei divina, que está na consciência, ela só não é percebida e só não se expressa em totalidade, porque o filtro
da nossa ignorância e da nossa incapacidade de nos conhecer, oblitera a livre manifestação do ser que somos. Então nós somos aquilo que dá para ser, porque é o que nós conseguimos mostrar de nós, da nossa ampla capacidade que já existe em nós. Isso é o processo evolutivo. O processo evolutivo não traz nada para dentro, apenas revela o que está de dentro. Apenas faz com que o que já existe dentro mostre-se para fora. É mais um desconstruir de capas do que um encher de coisas, né? Então, não são, como se falava antigamente, não são graças infusas, não são dons infusos, transfundidos por um ato executado, por um sacramento ou por qualquer outra coisa. Estamos falando de uma potência de alma nascida na própria Gênese que se expressa a partir da sua evolução. Isso, que nós estamos falando de produção, de desenvolvimento, de progresso. Então, nesse caso especificamente, esta alma que se expressa do ponto de vista moral é esta possibilidade de expressão da livre pureza do ser em ação. É um desenvolvimento moral, porque vai refletir na nossa conduta, na forma de ver, na forma de entender o outro, de desenvolver nossa capacidade amorosa, etc. Mas existe uma outra variável que é extremamente importante e que impacta no desenvolvimento moral, que é o desenvolvimento intelectual. O desenvolvimento intelectual ele é extremamente importante porque ele traz a possibilidade de um indivíduo entendendo como é a dinâmica da vida, ele ter a capacidade de dar starts para determinadas mudanças que vão levá-lo ao seu desenvolvimento moral. Ou seja, o desenvolvimento intelectual impacta diretamente o desenvolvimento moral. Então, isso só se consegue graças às pesquisas, aos estudos, ao investimento do tempo, que tudo é recurso. Né? Então nós não podemos simplesmente achar, não, isso é uma coisa ruim, isso é uma coisa do demo, isso é uma coisa do capeta. Isso não é verdade. O que nos atrapalha não são os recursos materiais que nós dispomos aí a nosso uso, mas o que nós fazemos com isso. O que isso nos traz? Isso nos traz grandeza? Isso nos traz possibilidade evolutiva? Sim, ótimo, está sendo bem utilizado, mas às vezes não. Às vezes nós achamos que isso é feito para quê? Porque agora eu posso tomar mais daquela bebida mais cara, agora eu posso comprar coisas mais sofisticadas, agora eu posso aparentar que sou mais do que o outro, agora eu posso fazer uma série de coisas que são derivadas da minha possibilidade financeira. Então isso é que é complicado, porque eu estou pegando uma coisa que poderia estar me melhorando moralmente, intelectualmente, e estou usando isso para uma vulgaridade, para uma coisa, um ato de um ser volúvel, de um ser fraco, de um ser que é apequenado e que precisa da exterioridade para se autoafirmar, né? Então muitos de nós ainda temos esse problema, os chamados alpinistas sociais, os chamados interesseiros, os egoístas, aqueles que são os narcisistas, todos esses de um modo geral. E aí a gente vai ver, isso que eu estou falando aqui, gente, não é crítica, é apenas uma constatação de estágios evolutivos. No momento em que nós vivemos ainda preso dos telúricos, nos atratores telúricos, então nós somos estes seres que vivemos, conforme Heráclito vai dizer, mais presos às sensações, aos instintos, aos chakras mais baixos. E quando desencarnamos, temos os problemas de nos livrar dessas energias telúricas. Quer seja através dos processos de reeducação espiritual, quer seja através do tempo, quer seja através de sucessivas reencarnações expiatórias, uma hora a gente vai ter que dissipar essa energia para poder conquistar o espaço da nossa luz. Mas para isso chegar, isso será mais lento, mais difícil, mais rude, tanto mais quanto eu esteja agarrado às energias telúricas. Essa é a grande experiência da Terra, gente. Os gregos diziam que a morte era a libertação do espírito. Eles achavam que no momento que o corpo deixasse de prender o espírito voava que nem um passarinho. Hoje nós sabemos que o espírito não tem essa capacidade per si, porque o corpo marca
o espírito com as suas experiências mal-sucedidas. E, consequentemente, o espírito, coitado, que acha que aquilo do corpo é uma expressão de verdade, fica preso ali, mesmo sem aquilo que era um instrumento que o limitava. E aí você vê, por exemplo, aparecer numa reunião mediúnica um espírito sem uma perna, o doutrinador vai conduzindo a construção perispiritual daquela perna por uma indução do pensamento, e ele sai de uma reunião, bora lá com o seu perispírito consertado, ou às vezes até por um outro tipo de intervenção. O que eu quero dizer é que a mente, ela não consegue compreender as coisas que não estão no seu nível de acesso. E por isso a mente cria as realidades mais estranhas que a gente pode imaginar. Então imagine que Jesus está dizendo que o pobre de espírito, ele é dele o reino dos céus. O reino dos céus não pode ser tirado dele, não é algo que foi dado que pode se tirar, é uma conquista. Porque ele conseguiu fazer com que o seu espírito se despojasse da vaidade, se despojasse do egoísmo, para lograr o espaço da conquista do si mesmo e, com isso, atingir a plenitude do reino dos céus. Então, essas passagens, né, a gente vai ver uma outra passagem interessante, Mateus capítulo 6, quando Jesus, dando aquelas orientações, diz assim: aonde você colocar o seu tesouro, eis aí o seu coração. Não ajunteis, no mesmo capítulo 6, não ajunteis tesouros aonde a traça pode comer, o ladrão pode roubar, o ferrugem pode corroer. Junte os seus tesouros nos lugares onde o ladrão não tem acesso. A traça não faz nada e o ferrugem ele não consegue fazer nada. Que lugar é esse? É na terra onde tudo isso acontece? Claro que não. Os valores construídos em lugares que não podem ser acessados, que não podem ser roubados, que não podem ser tirados, esse daí é o verdadeiro espaço daquele que conquista. E não tem absolutamente ninguém que tome deles essas coisas. Então, a compreensão ela vai ao infinito, porque as gradações evolutivas elas são muito grandes, mas o que nós precisamos entender dessa bem-aventurança é que não é um discurso de dizer, de condenar que os pobres são bons e os ricos são maus. Não é isso. Existem pobres muito bem realizados espiritualmente, existem ricos muito bem realizados espiritualmente. Existem pobres muito mal espiritualmente. Existem ricos muito mal espiritualmente. A questão é que enquanto o pobre é convidado todos os dias ao desapego por uma falta de opção, o rico tem a opção de não desapegar. E isso faz com que ele, nesse aspecto particular, ele tenha uma dificuldade muito grande com o seu deslindar. Me impressionou bastante uma história que foi contada por Dr. Raul Teixeira, uma palestra no livro, não me recordo bem, onde ele fala que Camilo o repreendeu quando ele estava se referindo a uma moça, uma moradora de rua, que era provavelmente uma pessoa com problema mental, e ele fez um comentário, coitada dessa mulher e etc., apontando para ela. E Camilo teria repreendido ele, dizendo: você deveria ir ao encontro dela, porque essa mulher que está aqui embaixo, ela girava em torno de um monumento, e lá em cima do monumento tinha algumas figuras, umas figuras provavelmente que foram importantes na história daquele local, e ela girava ali embaixo e Camilo teria dito para ele: olha, essa senhora que está aqui embaixo é aquela que está lá em cima, ou seja, apontando que houve um tempo de glória na sua vida e que agora é um tempo de demência. Sabe-se lá que coisa foi que ela fez quando ela possuía o talento para o desenvolvimento ético-moral, intelecto-moral, ela desenvolveu talvez outras habilidades, a sexolatria, a alcoolemia, os homicídios, que são muito comuns nesse tipo de ambiente. Então, essas coisas realmente mostram o quanto nós precisamos entender o discurso da bem-aventurança com uma coisa mais profunda, gente. Uma coisa mais profunda. Porque não é só um texto isolado, é o conjunto da obra. A gente tem que olhar o conjunto da obra todo, e no conjunto da obra a gente vai descobrir o quanto Jesus realmente pregava algo que pode ser aplicado hoje, que pode ser claramente aplicado hoje. Nós temos clara possibilidade de pegar o discurso de Jesus hoje e aplicá-lo, porque é o que se vê. Né? Uma sociedade perdida, hedonista, que vive totalmente voltada para o ter
e não o ser. Então, eu sou aquilo que eu tenho, eu valho aquilo que eu tenho, né? Me lembra um sabonete antigo, que alguns de vocês, aqui no mundo virtual, alguém pode dizer assim, eu me lembro, talvez presencialmente alguém ficasse escabriado, porque tem muito tempo. Um sabonete chamado Vale Quanto Pesa. Cheirosíssimo, mas talvez isso, nós estamos valendo o quanto pesamos nas economias da Terra. Quanto de poder você tem, quanto de dinheiro, quanto de possibilidade de me dar algo, né? De me divertir, de me distrair. Por isso que há muitas pessoas que são famosas que têm dificuldades com amigos e tal, porque tem sempre aquela desconfiança. Será que essa pessoa está comigo porque ela gosta de mim ou porque ela de repente está interessada naquilo que eu posso lhe proporcionar, né? Então observe que isso é muito, mas muito sério. Então tem um livro que foi escrito por Chico Xavier, a psicografia de Chico, mas o texto é de Emmanuel, que se chama Dinheiro. E ele, no começo desse livro, ele fala assim, ó, algumas pessoas podem ficar meio escandalizadas por eu estar falando isso, né? Chico tinha uma frase que eu gosto muito, ele dizia assim, o dinheiro não é a luz, mas acende o fósforo. Então, o dinheiro não é o objeto, mas ele é muito importante porque quando ele está presente, as coisas acontecem no mundo material, né? Mas ele diz assim, não é autoridade que solapa a elevação da alma, né? Muita gente no nosso mundo precisa ouvir isso. Abuso do poder que joga para baixo, né? Solapar no sentido de arrancar. Não é a autoridade quem arranca a elevação da alma. É o abuso de poder. Não é a inteligência que destila o veneno intelectual. Não. É a maldade com que a mobilizamos. Não é o tesouro verbalístico que abre feridas naqueles que nos ouvem. É o modo com que arremessamos o estilete da palavra. Não é a beleza da forma que gera o fel do desencanto. Não. É a vaidade com que malbaratamos esta beleza no desequilíbrio. Assim também não é o dinheiro que nos condena aos processos da angústia. É a nossa maneira de empregá-lo quando nos esquecemos de facilitar a corrente do progresso através da ação diligente da fraternidade e do devotamento ao bem, com que nos cabe colaborar no engrandecimento do trabalho e da vida. E prossegue. O ouro com Jesus é bálsamo na úlcera do enfermo. Olha que legal. É gota de leite à criancinha desvalida. É remédio ao doente. É agasalho aos que tremem de frio. É socorro no lar sitiado pelo infortúnio. É assistência aos braços que suplicam atividade digna. É amparo aos animais e proteção à natureza. O cofre forte nas garras da sovinice é metal enferrujado, suscitando a penúria, mas um vintém, no serviço de Jesus, pode converter-se em promissora sementeira de paz e de felicidade. Não amaldiçoes o dinheiro, instrumento passivo em tuas mãos. Ele não é nada. Você que faz dele o que você quiser. Faze-o servir contigo, sob a inspiração do Cristo, e todas as suas possibilidades financeiras serão valiosos talentos em seu caminho, cooperando com seu esforço na edificação do reino de Deus. Isso é muito legal porque você vê o espírito da grandeza de Emmanuel fazer um arremate sintético de tudo isso que a gente falou muito aqui, né? Então não é o fato de você estar numa condição material. Estamos falando da condição espiritual. Você pode ser materialmente bem aquinhoado de coisas e você pode ser espiritualmente leve, solto, desapegado. E isso faz com que a gente possa realmente desenvolver um bom raciocínio sobre essa bem-aventurança, com uma ressalva, que não é você se livrar do que você possui, porque
porque muita gente achou que era isso, doar os bens. Nem todas as vocações são típicas da de Francisco de Assis. Porque quando João Pedro, que era ele antes da sua transformação, ele era filho de um dos homens mais ricos da Europa, ele era herdeiro de um grande império econômico, e ele começou a usar isso de alguma forma, ele estava, né, naquilo que era o seu momento de embriaguez, mas o espírito que estava dentro daquele jovem, ele era muito grande e aquilo não lhe preenchia. A sociedade lhe cobrava isso, mas o espírito era maior, até o momento que ele arrancou as roupas e foi viver na sua extrema simplicidade e ser o papa da simplicidade e o símbolo do desapego. Esse menino, esse jovem que tornou-se o Francisco que nós conhecemos, inspirador do mundo espiritual, certamente uma alma das mais generosas que já pisou na face da terra, Francisco passou por esse processo de despir-se das coisas. Mas não necessariamente isso quer dizer que seja a vocação de todos. Muitas vezes nós podemos ajudar, estando numa condição melhor. Às vezes nós podemos contribuir com a sociedade melhor. O que nós temos que tomar cuidado é quando o mamon se aposta das nossas vidas, se apodera de nós. É isso que nós precisamos tomar cuidado, para que nós não sejamos tragados pelas energias telúricas do dinheiro, da posse, da suposta autoridade. Não, nós não podemos, com o conhecimento que nós temos, nos permitir sermos tragados, sermos tirados da possibilidade da nossa evolução, simplesmente alegando suposta ignorância, porque ignorar significa a possibilidade, uma espécie de salvo-conduto para usufruto daquilo que me foi dado como bens, para eu poder usá-los aqui na Terra. Não façam isso, por favor. Vamos repensar nas nossas existências nesse sentido. O que é que eu estou fazendo com aquilo que o Pai Celestial me deu? Apenas para fechar o nosso raciocínio, eu acho que alguns de vocês já devem ter visto uma lâmpada no teto da sua casa e já devem ter observado que todo bocal tem dois fios. Um fio que chega, um fio que sai. Um fio que vem da fonte e um fio que retorna à fonte. É sempre assim, um circuito elétrico, ele tem dois fios, fechando um circuito, né? Então, a lâmpada só acende quando os dois fios estão cheios de energia. A luz que vem e a luz que vai. A luz que vem, se não for, a energia não flui e a lâmpada não acende. Então, isso vale para a nossa vida. Nós somos lâmpadas divinas. Nós somos centelhas de Deus. A nossa luz só brilha quando a energia que vem volta para a fonte. Quando nós devolvemos a Deus tudo o que nós recebemos. Quando nós devolvemos os talentos. Quando nós devolvemos a oportunidade. Aí nossa luz acende magicamente. Portanto, se você tem pernas, ande. Se você tem braços, abrace. Se você tem mãos, edifique. Se você tem olhos, fique atento. Se você tem boca, fale. Mas fale coisas boas, porque você também tem um coração. E se você tem um coração, deixe que o coração faça fluir por sua boca o amor incondicional que há na sua alma. Se você tem ouvidos, não deixe de ouvir. Aqueles gritos, os sussurros, as coisas daqueles que estão necessitados. Se você tem a possibilidade do tempo, dedique-o a atenção a alguém, a ligar para alguém, a procurar alguém, porque é assim que a gente vai começar a entender os talentos que nós recebemos. Mas mesmo assim, se nós não temos pernas, braços, olhos, não temos a expressão da boca, mesmo assim temos o pensamento. E o pensamento direcionado ao bem, direcionado à paz, é força atuadora, é força transformadora do universo. Então, de qualquer forma, nós podemos servir com pouco ou com muito que nós temos. Portanto, bem-aventurados os que são pobres pelo Espírito, porque eles serão ricos nas graças de Deus. Eles serão os donos do reino. Os donos de um reino maravilhoso, de paz, de alegria,
e de amor. E que esse reino esteja em vosso coração, que a sua alma esteja repleta de luz, que o Pai Celestial nesse instante derrame sobre sua casa toda alegria, toda paz, toda harmonia, que você possa ter coragem para enfrentar o dia a dia com lucidez, com energia, com paz, com altivez, com saúde, e que as nossas vidas sejam repletas de descobertas, de revelações, com Jesus sempre iluminando os nossos caminhos. Que a paz do Cristo esteja sempre nesta casa e em todos vocês. Que assim seja. Fiquem com Deus.